E aí, do versículo 2 em diante, como eu falei aqui, vai descrever as vestes sacerdotais. Essas vestes eram obrigatórias, isso era o que distinguia, né, os sacerdotes do povo, e também existia uma diferença entre os sacerdotes e o sumo sacerdote. A gente vê pela descrição que era totalmente diferente, era outra coisa, muito superior, era uma coisa muito superior às demais, né? E a arqueologia mostra que isso era costume de muitos povos antigos. A arqueologia descobriu aí, indícios de que os povos eles tinham esse costume de dar vestes especiais aos seus sacerdotes, e ao sumo sacerdote era uma veste mais especial ainda. Não era costume somente do povo de Israel, mas era comum isso entre todos os povos daquela época. As vestes elas eram usadas quando os sacerdotes estavam no serviço, lá na tenda, né, ou futuramente no templo. E não podiam também ser usadas por todo o tempo, ou em todo o tempo enquanto eles estivessem em casa. Então, só quando tivesse a escala de serviço, iam para lá, e aí teriam que vestir, tomar aquele banho, a purificação, né, seguindo aquela regra, e depois iam servir ao Senhor com aquelas vestes. Êxodo capítulo 35, verso 19, vai falar sobre isso, tá bom? Êxodo 35, 19. Bom, então estas vestes eram feitas do mesmo material, do véu do interior do tabernáculo. Tem o véu de fora, uma cortina de fora, tem a do santo lugar e tem a do santo dos santos, né? A entrada principal, a do santo e a do santo dos santos, ok? Então as vestes, elas seguiam essa ideia de ser feita do mesmo material do véu interior, o primeiro véu, a primeira coberta do tabernáculo. Êxodo capítulo 28, você vai olhar o versículo 6, versículo 8, versículo 15, versículo 33, versículo 39 e versículo 42, sobre essa questão de que as vestes eram feitas do mesmo material da coberta lá do santo lugar. Então, quando no capítulo 28, versículo 3 ao 15, vai falar sobre todos os homens hábeis, não só no ofício de artesão, mas hábil aqui é para trabalhar com coisas sagradas, tem que ser habilitado também por Deus, tem que ser chamado, capacitado por Deus. Como eu disse, não pode ser homem profano, não pode ser homem degenerado, né? E, mais uma vez, reforça a ideia que aos quais eu dei habilidade, ninguém nasce com habilidade por um acaso. Então, você que tem dons, tem talentos, e não tem usado, ou simplesmente não tem usado para a glória do Senhor, quero que você observe bem isso. Foi Deus que te capacitou, foi Deus que te deu habilidade, mas não foi para que você usasse do jeito que você acha melhor. Ele te deu isso para que você use de forma que ele seja glorificado, ok? É só a palavra de esclarecimento aqui, ok? O Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: se alguém está carente de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lhes impropera, não lance em rosto, coisa nenhuma. Então, Yahvé é a fonte de conhecimento, é a fonte de sabedoria e também desses dons, desses talentos. Tudo isso vem dele, certo? Bom, as peças da vestidura, né, você vai ver o resto do capítulo, fala dessa questão da vestidura e fala de forma detalhada. Eu não vou falar muito sobre isso porque, como eu disse, no próximo vídeo eu vou detalhar bem, vou mostrar para vocês aqui. E a lista dos itens inclui um turbante, né, que Arão usava na cabeça lá. Você vai ver lá no versículo 36 ao 38, de Êxodo 28. E não estão ainda inclusos nessa primeira lista. Também não foi incluso os calções de baixo, calção curto. Vamos dizer que se fosse uns cuecão grandão aí, samba canção. No versículo 42 você vai ver isso aí. Então é isso. A estola sacerdotal está no versículo 6. A estola aí sacerdotal, no hebraico é éfode, ou E-P-H-O-D. Quase iPod, tá? E-P-H-O-D, éfode, tá bom? Então, éfode é o que? Cobertura, ou coberta, né? Veste, tá bom? Os sacerdotes vestiam linho, mas o sumo sacerdote tinha uma veste toda especial bordada em ouro, azul, púrpura e carmesim, as mesmas cores usadas para as cobertas do tabernáculo. Então, havia uma estola especial, que era usada quando os sumos sacerdotes pronunciavam seus oráculos, e essa estola ficava pendurada lá em algum lugar, dentro do santo lugar, no tabernáculo, ou em alguma das câmaras, vamos dizer assim, né? Isso você vai encontrar lá em 1º livro de Samuel, capítulo 21, versículo 9. Ok? E o éfode foi a mais antiga veste sacerdotal que a lei aqui está declarando, né? E versículo 7 e 8 fala de um cinto, um cinto com esmeraldas, né? Pedras, né? Certo? Um cinto decorativo da mesma cor do material do véu do tabernáculo. Então o sumo sacerdote era o administrador da tenda e ele tinha que ter vestes parecendo ou similares ou semelhantes, né, a coberta do santo lugar. Bom, existia também 2 pedras de ônix, né, com os nomes de 6 tribos, numa
e nome das outras 6 tribos na outra, certo? E esses nomes eram colocados por ordem de nascimento dos filhos de Jacó. O Jacó é Israel. A pedra de ônix tinha os nomes Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, aí a outra, Gad, Azer, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Então provavelmente estas tribos, né, não estavam, essas duas pedras estavam relacionadas com os botões, como botões ou colchetes no colete, vamos dizer assim, né, peitoral, tá certo? E aí teve que ter o trabalho de lapidação das pedras, encaixe das pedras, que tudo aí era feito os dois caras que eu comecei aqui o texto falando, Bezalel, né, Bezalel e o seu auxiliar, ok? Gostei muito desse negócio que eu achei. O sacerdote comum, tá aí a roupa dele, seria mais ou menos isso aí. Todos eles tinham um turbante e tinham uma tiara, não sei como é que chama aquilo. Servindo como se fosse uma coroa, tiara mesmo, né? É isso aí. O sumo sacerdote está aqui embaixo, ó. Os sacerdotes se vestiam com roupa mais simples, enquanto o sumo sacerdote tinha a roupa simples por baixo e por cima tinha as outras vestes, né, especiais. Ó, a mitra, que é o turbante, com a lâmina. Lâmina aí no caso é aquele negócio que eu chamei de tiara. Aí tem aqui o peitoral, né? O peitoral, a pedra de ônix, que eu falei há pouco tempo no outro vídeo. As pedras de ônix ficavam nos ombros. Aí, ó, você pode olhar aí no ombro direito e esquerdo, tem aí no ombro dele, essa parte esquerda, né? O ombro direito dele fica à esquerda de quem está olhando aí. Pedra de ônix, tá bom? Aí o éfode, que é aquela né, coberta especial, vamos dizer assim, a estola especial. E de um lado aqui você vê duas pedras especiais brilhando mais que as outras. Uma tem o nome de Urim e outra tem o nome de Tumim. Você vê que elas fazem uma divisãozinha, ó, bem aqui no meio do colete do sacerdote, no peitoral aí, onde eu deixei aí esse xizinho aqui, ó, vendo? Esse coletezinho aí, esse peitoral era dobrado. Se você observar direitinho, elas dividem esse espaço aí. E aí é o seguinte, ó, são 6 pedras na parte de cima e 6 pedras na parte de baixo. Os nomes, cada pedra dessas 6, dessas 12, melhor dizendo, tem o nome de uma tribo, ao passo que aquela pedra de ônix lá, as pedras de ônix tinham os nomes de 6 num ombro e 6 no outro. Tá bom, queridos? Tá bom? Bom, eu quero só que você compreenda. Esse colete sacerdotal aí, o peitoral que chama, era de 46 centímetros por 23. Ou seja, 43 por 23. 43 aqui, ó. A parte, né? 23. Ok? 6 para 6 tribos, mais a mesma coisa para as outras 6 tribos. Ok, meus queridos? 2 quadrados, é um quadrado duplo aí, um quadrado dobrado no meio, né? Daria 46 por 46, só que aqui, ó, o peitoral todo daria 46 por 46, mas ela é dobrada no meio, então fica 46 por 23, mais ou menos. Essas medidas não são exatas, já falei alguma vez aí. Então, essas pedras aí, existem 4 ordens de pedra, né? São 4 fileiras de 3 pedras. Aqui, tá aí, ó, olhando aqui de cima para baixo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 filas de 3 pedras, tá vendo aí? 4 fileiras de 3 pedras, ok, meus queridos? Vamos lá. Primeira ordem, sárdio, topázio e carbúnculo. Vamos supor que fosse isso aqui, não estou dizendo que é mais sárdio, topázio e carbúnculo. Depois vem esmeralda, safira, diamante. Depois vem jacinto, ágata e ametista. Aí por último, berilo, ônix e jaspe, né? Elas eram esculpidas como sinetes, né? Sinetes ou alguma coisa para selar, como se fosse um selo de uma autoridade, né? Tá certo? Bom, e aí tinha as argolas de ouro, aqui as argolinhas de ouro, para segurar o peitoral, ou segurar o colete aqui, ó, tá vendo? Essas argolas de ouro. Fala aí no versículo 23 ao 25, nas extremidades superior do colete. Versículo 28 e 29 de Êxodo 28, né?
Tá certo? Se você for olhar direitinho aí, você vai ver mais alguma coisa sobre essa história aí, né? Do Urim Tumim, o nome dos filhos de Israel, tá aí, versículo 30, Urim Tumim. Você vai, pode anotar aí, por favor, Números capítulo 27, verso 21, Deuteronômio capítulo 33, verso 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Então, para que servia Urim Tumim? Tem muitas histórias, muitas afirmações e muitas coisas relacionadas ao Urim Tumim. Mas, em suma, e a grosso modo falando, seria uma forma do sumo sacerdote obter uma informação para uma decisão, uma direção de Deus, alguma coisa rápida, tipo, eu não tenho muito tempo para orar, tenho que esperar que Deus me fale. Então ele pegava essas duas pedras aí, essas duas pedras da extremidade, aí ó, Urim e Tumim, tá vendo aqui ó, Urim, Tumim, Urim, Tumim. Ele pegava e lançava sorte, ele, tipo, orava a Deus e soltava aquilo lá, e pela posição que elas ficavam, alguns dizem, não é que tinha umas que brilhava, reluzia e não sei o que. Bom, eu não sei, isso aí, esses detalhes aí, a gente nunca vai saber não, só se conversarmos com um judeu, bem judeu mesmo, tá bom? Há um rabino de Israel, que aí eles podem realmente falar, a cultura deles, a religião deles, tá certo? Em Atos capítulo 1, versículo 26, quando foi para escolher a pessoa que iria substituir o apóstolo, o Judas, né, que foi, que se enforcou, na escolha do Matias, eles diz lá claramente, eles lançaram sorte, né? Usaram o Urim Tumim, mas como? Se era a igreja? Não, lançar sorte tem associação com o Urim Tumim? Não, a única coisa que a gente pode associar é isso aí, lançar sorte. Era o sacerdote querendo uma direção de Deus, ó Senhor, fala comigo, qual é? E tal, pegava essas duas pedras para obter uma resposta, uma direção rápida. E essa expressão lançar sorte aí entra aqui em Atos 1:26. Eu acho muito estranho isso, mas isso aí é costume judaico dentro da igreja. Na verdade, não tem como o filho nascer tão diferente da mãe, do pai, né? O cristianismo nasceu dali, no meio do judaísmo, nasceu de dentro da congregação de Israel, nasceu do meio lá deles. Então não tinha como sair e já ser uma coisa totalmente liberta desses padrões, dessa ética, dessa religiosidade. Ok? Bom, então Marcos capítulo 6, versículo 13 e Tiago 5,14 vai falar sobre a questão da unção com óleo, né? Marcos 6,13 diz assim, e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos ungindo com óleo. Lembra da história do óleo? Que era um óleo sacerdotal, somente o sacerdote tinha aquela receita. A igreja adotou também uma coisa similar. Não era aquele óleo e não era aquele incenso, né? O incenso nem tanto, mas o óleo era usado. Tiago 5,14, começando o 13, diz, está alguém triste, ora, está contente, canta louvores, está doente, chama os presbíteros, e eles se ungem com óleo em nome do Senhor, e óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo se ele tiver cometido, e o Senhor levantará, e se tiver cometido algum pecado, serão perdoados. Se você vai marcar aí, Tiago 6,13, né? Marcos 6,13 e Tiago 5,14. O uso do óleo não era o óleo do sacerdote, mas era um negócio similar. Então eu penso que esse negócio de lançar sorte é um costume similar ao uso do Urim Tumim, ok? Vamos lá, mais para frente aqui, que é isso aqui, meu Deus, eu tirar isso aqui, peraí, pronto. Sim, olha, vocês estão vendo isso aí, ó, o sacerdote colocando a mão sobre o cordeiro aí, ó, coisa, aí ó, tá vendo? Tá vendo aqui, o sacerdote está colocando a mão sobre o cordeirinho aí, que vai ser, no caso, imolado no lugar dele. A questão de substituição. Grave essa imagem aí, porque nós vamos falar disso aí nos vídeos posteriores.